Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que poucas pessoas têm coragem de abordar com sinceridade: o desejo feminino na terceira idade, um assunto que ainda é cercado de preconceitos, mas que merece ser falado com leveza e verdade, porque o desejo não tem prazo de validade, ele não desaparece com o tempo, ele apenas muda de forma e pode, sim, continuar vivo, bonito e cheio de significado. Durante muitos anos ensinaram às mulheres que o desejo era algo vergonhoso, que o prazer tinha idade certa, que depois dos 50 ou 60 o corpo deveria se calar. Mas o corpo não se cala. Ele fala, sente, pede carinho, pede atenção. O que muda é o jeito como ele se expressa. O desejo da mulher madura é mais calmo, mais emocional, mais profundo. Ele nasce do afeto, da presença, do toque que vem com intenção. Você já percebeu como, com o tempo, o corpo passa a valorizar mais o toque do que a pressa? O prazer deixa de ser uma corrida e se transforma em um encontro com o outro, mas também consigo mesma. O desejo da terceira idade é um convite à descoberta, uma nova forma de sentir, de amar e de se permitir. É verdade que o corpo muda, os hormônios se alteram, a lubrificação pode diminuir, o metabolismo desacelera, mas nada disso significa o fim do desejo. O que o corpo precisa é de atenção e estímulo, de tempo e paciência. O toque que desperta o prazer agora precisa de calma, de carinho, de olhar. O corpo amadurecido responde melhor à ternura do que à pressa. E essa é a grande beleza do desejo maduro. Ele é mais consciente, mais real, mais humano. Outro ponto importante é que o desejo feminino está muito ligado ao emocional. A mulher sente desejo quando se sente amada, acolhida, respeitada. Quando há leveza e segurança, o corpo se abre. Quando há medo, culpa ou vergonha, o corpo se fecha. É por isso que tantas mulheres, ao se libertarem das cobranças e das culpas, redescobrem o prazer depois dos 50. O desejo não vai embora. Ele só estava esperando o momento de poder ser vivido sem medo. Você já pensou em quantas vezes deixou de sentir porque se preocupou demais com o que os outros pensariam? O desejo amadurecido nasce justamente da liberdade, de poder ser quem se é, sem precisar se esconder, sem precisar se... A mulher da terceira idade já entendeu que o prazer é um direito, não um favor. E quando ela se permite, o corpo responde com naturalidade. O desejo também é reflexo do autocuidado. Quando a mulher se olha com carinho, cuida da saúde, do sono, da alimentação e da mente, o corpo percebe. O corpo que é cuidado sente melhor, e o prazer é o resultado dessa harmonia. Por isso, o desejo não depende apenas dos hormônios, ele depende da relação que a mulher tem com ela mesma. E sabe o que é mais bonito? Na terceira idade, o desejo ganha uma nova profundidade. Ele deixa de ser só físico e passa a ser emocional, espiritual. O prazer vem do toque, sim, mas também do olhar, da presença, do carinho. A mulher madura descobre que o prazer não está apenas no corpo, mas na conexão com o outro e com ela mesma. O desejo feminino na terceira idade é uma forma de liberdade. Depois de tantos anos tentando agradar, cumprir papéis e lidar com julgamentos, muitas mulheres finalmente se sentem livres para sentir o que quiserem, quando quiserem. E isso é lindo, porque o desejo verdadeiro nasce da autenticidade, da mulher que não finge, que não se culpa, que simplesmente vive. Você já percebeu como o desejo cresce quando existe calma, quando o toque é leve, quando o carinho é sincero, quando o riso é compartilhado? O corpo entende quando é tocado com amor. O desejo não é só físico, ele é energia, é emoção. Ele se renova quando a mulher se reencontra com a própria essência. E o mais importante, não há idade para sentir prazer. O corpo pode mudar, mas o que faz o desejo existir é a alma, e ela não envelhece. O toque certo, o olhar gentil, o carinho verdadeiro, tudo isso continua despertando o mesmo calor de antes. Talvez até mais bonito, porque agora vem com significado. O desejo feminino na terceira idade é um símbolo de vida. É o corpo dizendo: ainda estou aqui, ainda quero, ainda posso sentir. É o coração lembrando que o amor, o carinho e o prazer continuam sendo parte da nossa natureza. Então a verdade é essa: o desejo não acaba. Ele amadurece, ele se torna mais sensível, mais consciente e muitas vezes mais intenso. Porque agora ele vem acompanhado de algo que só o tempo traz: sabedoria. O desejo feminino muda com o tempo, e isso é completamente natural. O corpo, a mente e as emoções passam por transformações que fazem o prazer assumir novas formas. Mas o que muita gente não sabe é que o desejo não some, ele apenas se transforma. E essa transformação pode ser muito bonita, porque ela traz mais consciência, mais sensibilidade e mais verdade. Durante a terceira idade, o corpo feminino passa por um declínio natural dos hormônios sexuais, especialmente do estrogênio e da testosterona. Essas substâncias estão ligadas à lubrificação, à energia e à sensibilidade. Por isso, é comum que a mulher sinta menos vontade em alguns momentos.
ou que precise de mais tempo para se excitar. Mas isso não significa que o desejo acabou. Significa que o corpo está aprendendo outro ritmo. E esse ritmo é mais calmo, mais emocional e muitas vezes mais profundo. Você já percebeu como o corpo responde melhor quando há carinho e não pressa? O prazer na maturidade vem da calma, do toque demorado, do clima. Certo. Quando há paciência, o corpo entende o tempo do afeto. O desejo feminino amadurecido precisa de segurança, de escuta, de respeito. Ele não se alimenta de impulso, mas de presença. Os hormônios têm um papel importante, sim, mas eles não mandam sozinhos. O desejo também nasce da mente e do coração. O estresse, a falta de sono, o cansaço e até o medo de não corresponder podem afetar a libido. E é por isso que o emocional é tão essencial. O corpo da mulher só se entrega quando se sente em paz, quando se sente aceita, quando confia. A verdade é que o desejo é sensível. Ele floresce no terreno do amor próprio. Quando a mulher se sente bem com o próprio corpo, o prazer vem naturalmente. Mas quando há vergonha, culpa ou autocrítica, o corpo se fecha. A mente e o corpo estão sempre conversando. E o prazer é o resultado dessa harmonia. Você já se olhou com carinho ultimamente? Já se elogiou? Já agradeceu ao seu corpo pelo que ele ainda é capaz de sentir? A mulher madura precisa se lembrar de que o corpo não precisa ser perfeito. Ele precisa ser vivido. O desejo cresce quando a mulher se permite sentir orgulho de si mesma, quando deixa o espelho de lado e se volta para dentro. Outro ponto importante é o autoconhecimento. O desejo feminino é como uma chama. Se não for alimentado, se apaga. Mas quando a mulher se conhece, se toca, se observa, ela entende o que desperta seu corpo. E o prazer amadurecido vem justamente daí, do respeito ao próprio ritmo e da curiosidade em descobrir novas formas de sentir. Muitas mulheres relatam que depois dos 50 ou 60 começaram a sentir prazer de um jeito diferente, mais emocional, mais calmo, mais intenso. Isso acontece porque o prazer passa a envolver não só o corpo, mas também o coração. O desejo agora é movido por conexão e não apenas por estímulo físico. E essa conexão é o que o torna mais profundo. O relacionamento também tem grande influência. Quando há diálogo, carinho e confiança, o desejo cresce naturalmente. Mas quando há silêncio, mágoas ou falta de comunicação, ele esfria. Por isso, o casal precisa se adaptar juntos. O desejo feminino não floresce no medo, ele floresce na presença. Falar sobre o que mudou, sobre o que ainda desperta vontade, é uma das formas mais lindas de manter a chama acesa. Você já conversou sobre isso com seu parceiro? Às vezes, o simples ato de falar alivia a tensão e abre espaço para novas experiências. O desejo não é um segredo, é uma troca. E quando há troca verdadeira, o corpo responde. E tem mais uma verdade que quase ninguém fala. O desejo feminino está profundamente ligado à energia vital. O mesmo impulso que faz a mulher criar, cuidar, viver, é o impulso do prazer. Quando ela vive em estado de exaustão, cuidando de todos e esquecendo de si, essa energia se apaga. Mas quando ela se reconecta com o que ama, com o que a inspira, o desejo desperta de novo. O prazer feminino não é só físico, ele é movimento, alegria, vitalidade. É o corpo dizendo, eu ainda estou viva. E essa sensação é um dos maiores remédios contra o desânimo e o envelhecimento emocional. O desejo muda, sim, mas ele amadurece. Ele se torna mais seletivo, mais consciente, mais conectado. Não é mais sobre quantidade, é sobre qualidade. E o mais bonito é que nessa fase, a mulher finalmente entende que o prazer é um direito e que sentir é um ato de amor próprio. Reacender o desejo na terceira idade não é sobre voltar ao que era antes, é sobre descobrir o que o prazer se tornou. Agora, é sobre criar uma nova relação com o corpo, com o toque, com o tempo. O desejo continua ali, esperando apenas que você o olhe com carinho e sem pressa. Tudo começa pelo autocuidado. O corpo responde ao que você oferece a ele. Uma boa alimentação, boas noites de sono, atividade física leve, momentos de lazer. Tudo isso tem um impacto direto na libido. Quando o corpo está mais leve, mais oxigenado, o desejo aparece com mais naturalidade. O prazer é uma expressão da saúde, e cuidar de si é a primeira forma de dizer eu mereço sentir. Mas o autocuidado vai além do físico. Ele é também emocional. O desejo não floresce em meio à culpa, à tristeza ou à autocrítica. É preciso aliviar o peso que a sociedade colocou sobre a mulher. A ideia de que o desejo é errado, de que o prazer tem prazo, de que envelhecer é o fim. Não é. A mulher da terceira idade tem algo que nenhuma juventude tem. Intimidade com ela mesma. Ela já viveu, já amou, já errou, já aprendeu. E isso dá ao prazer uma profundidade que antes não existia. Você já se permitiu sentir sem se cobrar? Apenas estar ali, presente com o corpo, com o toque, com o momento? Às vezes o prazer está em pequenas coisas, em um abraço demorado, em um toque no rosto, em um carinho sem intenção. O corpo sente tudo isso. A libido feminina não precisa de pressa.
Ela precisa de espaço. Outra forma de reacender o desejo é através da autoestima. O corpo muda, sim, mas continua cheio de beleza. As marcas, as curvas, as linhas, tudo. Conta uma história. Quando a mulher aprende a se olhar com respeito e ternura, ela se reconecta com sua própria sensualidade. Porque a sensualidade não está no corpo perfeito, está na confiança. Uma mulher confiante é sempre atraente, em qualquer idade. E aqui entra algo muito importante: a comunicação. O desejo não se apaga por falta de vontade. Muitas vezes, ele se esconde por falta de diálogo. Quando há carinho e compreensão entre o casal, o desejo floresce naturalmente. Falar sobre o que mudou, sobre o que ainda desperta prazer, é um gesto de intimidade profunda. Às vezes, o simples ato de conversar, de ouvir o outro sem julgamento, é suficiente para o corpo relaxar e voltar a sentir. Você já percebeu como o desejo cresce quando há risadas, leveza e presença? O prazer gosta de alegria. O riso é um dos maiores afrodisíacos naturais. Ele solta o corpo, aquece o coração e faz a energia circular. O desejo não mora no esforço, ele mora na espontaneidade. E é preciso lembrar que o prazer também pode ser cultivado a sós. O toque próprio, a massagem, o cuidado com a pele, o simples ato de se permitir sentir. O corpo precisa ser tocado, precisa ser lembrado. O autotoque é uma forma de escutar o corpo, de ativar a sensibilidade, de manter viva a conexão com o próprio prazer. Quando a mulher aprende a tocar o próprio corpo com respeito, ela redescobre caminhos de prazer que o tempo não apagou, apenas deixou adormecidos. Outro ponto que ajuda muito é o ambiente emocional. Criar momentos de relaxamento, de pausa, de aconchego, apagar a luz forte, colocar uma música calma, respirar fundo. O corpo precisa desse espaço de tranquilidade para responder. O desejo amadurecido não acontece no barulho. Ele floresce no silêncio, no carinho e no olhar. E tem um detalhe que transforma tudo. O desejo é também uma forma de energia de vida. Ele não serve apenas para o prazer físico, mas para manter a alma acesa. A mulher que sente desejo está viva, criativa, inspirada. O desejo é o combustível da vitalidade. Ele move o coração, alimenta a alegria e renova o espírito. Você já notou como, quando está mais feliz, o corpo parece mais desperto? O desejo e a felicidade caminham juntos. Por isso, cuidar da mente e da emoção é tão importante quanto cuidar do corpo. A libido nasce da paz interior, não da pressão. E, acima de tudo, é essencial lembrar: o desejo feminino na terceira idade é um direito, não um privilégio. É o corpo dizendo: eu ainda posso, eu ainda quero, eu ainda sinto. E isso é lindo, porque o prazer não tem idade, tem disposição. Não existe tempo certo para sentir desejo. Existe o momento presente. E quando a mulher se permite viver o agora, o corpo entende. Ele desperta. Ele responde. Porque o desejo é natural, é humano, é sagrado. A verdade é que o desejo feminino nunca vai embora. Ele apenas espera o momento em que a mulher volta a se escolher. E quando ela faz isso, o prazer volta com uma força serena, madura e linda, como a vida depois dos 60.